Olá, mulheres da Paróquia de Lontras e a todas as outras que assistem também este vídeo. Bom, o tempo atual não nos permite estarmos reunidas pessoalmente ou fisicamente, mas não é por isso que não conseguiremos nos reunir, não é mesmo? Que bom estar então aqui reunida com você de forma virtual, que possamos, através dessa reflexão, meditação que faremos aqui hoje, poder conhecer um pouco mais de Cristo e do que Ele tem a nos dizer. Gostaria de convidá-la, então, a ter um momento de oração. Assim como estás, chegamos diante do Pai em oração. Oremos. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer, porque mesmo que não possamos estar reunidas, Senhor, pessoalmente, podemos de forma virtual, através das ferramentas que nos é dada, nos reunir para poder meditar, refletir e ouvir sobre a Tua Palavra. Querido Deus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através dessa palavra. Que de fato o Teu Espírito possa nos transformar de dentro para fora e que a nossa vida possa ser, Senhor, para dar honra e glória ao Teu nome. Que possamos, através da nossa vida, Senhor, refletir na vida de outras pessoas o Teu amor, Senhor, quem de fato Tu és. Senhor, que tudo que aqui for falado não seja vão, que não seja apenas o meu conhecimento, mas que seja Tu falando através de mim. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, gente, o tema de hoje é ansiedade. Quem já não sentiu isso? Quem já não passou por momentos de ansiedades e se perguntou por que eu estou sentindo isso? Será que isso é normal? O que eu faço com esse sentimento? Bom, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo atípico e podemos dizer que, de certa forma, é normal nós sentirmos um pouco de ansiedade. Até porque nós nos perguntamos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a uma semana, e será que essa pandemia vai passar? Quando vai chegar a vacina? Quando será que nós seremos vacinados? E assim vai, não é mesmo? Então, de certa forma, é normal nós sentirmos um pouco de ansiedade. Porém, quando nós sentirmos ansiedades em um nível maior, quando nós sentimos ansiedade em um nível alterado, a ponto de começar a fazer mal para a gente e nós não conseguirmos mais levar uma vida de forma normal, aí tem alguma coisa errada e então é necessário nós buscarmos ajuda de profissionais ou de uma pessoa de confiança, né? Quem sabe uma terapia e tudo mais. A ansiedade, ela é normal quando não afeta diretamente o nosso dia. Quando ela começa a nos fazer mal, é necessário alguma intervenção. E a Bíblia, ela também nos fala sobre ansiedade. O próprio apóstolo Paulo nos fala sobre ansiedade de forma bem direta. E é sobre isso que nós queremos ler e também aprender com o apóstolo Paulo. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, lá na carta a Filipenses, lá no Novo Testamento, carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o 7. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 4, versículo 4 até o 7, no livro de Filipenses. Passo a ler. A palavra diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Até aqui a palavra. Pois bem, vocês perceberam que o apóstolo Paulo começa esses versículos dizendo: alegrem-se, alegrem-se no Senhor, alegrem-se. E essa palavra é muito comum ao longo dessa carta. Se nós recapitularmos um pouco sobre a história dessa carta, é o seguinte: Paulo havia ido até uma cidade, lá em Filipos, e ali ele falou sobre o evangelho, anunciou a palavra, e um grupo de pessoas veio a se converter, né? Foram convertidas. E desse grupo, então, surgiu uma igreja. Paulo, então,
foi para uma outra cidade, começou as suas viagens missionárias, né? Continuou as suas viagens missionárias. Só que depois de um tempo ele escreveu uma carta para esse grupo de pessoas, os filipenses. E essa carta, assim como nós podemos escrever uma carta para um amigo ou receber a carta de um amigo, é uma carta que contém palavras de ânimo, palavras de incentivo, palavras de exortação, palavras também do que ele tem ouvido falar sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas que vinham através da sua vida, dando glória e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma carta de amigo para amigos, né? Uma carta de Paulo aos seus amigos em Filipenses, os seus irmãos em Cristo. E então, nesse versículo, ele diz para eles se alegrarem, diz para eles alegrem-se no Senhor, diz para eles serem amáveis, para que a amabilidade deles, né, as ações, os pensamentos dele pudessem ser conhecidos pelas pessoas ao redor e assim outras pessoas poderem conhecer Jesus Cristo através da vida desses cristãos lá em Filipos. Ele ainda diz, perto está o Senhor, a volta do Senhor está próxima. E ele também fala então sobre a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem o seu pedido, os seus pedidos a Deus. Aqui está, então, uma palavra que é muito importante e que, por vezes, nós cristãos temos que levar um puxãozinho na orelha porque a gente esquece de fazer. Ou talvez não tenha prática, não criou ainda o hábito. Paulo está dizendo para Filipenses o seguinte, que eles, quando estivessem ansiosos, quando estivessem temerosos, com medo do que estava por vir a respeito do futuro, que eles entregassem, contassem isso para Deus através de orações. Ou seja, você tem orado? Você tem, através de orações, apresentado os seus medos, as suas angústias, as suas alegrias, as suas conquistas a Deus? Como tem estado a sua vida de oração? Está ok? Ou está mais ou menos, está balançando ou já foi de morro abaixo? Pois é, a oração ela faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida cristã. Sem oração, a gente não consegue se alimentar espiritualmente, porque a palavra, a oração e a comunhão são extremamente necessárias para que a gente possa ter uma vida cristã saudável. Se nós falharmos em relação a uma dessas, a nossa vida cristã vai estar manca, vai estar cambaleando. Pois bem, então fica aqui a exortação de Paulo a Filipenses e a nós também no dia de hoje, a orarmos, a colocarmos diante de Deus a nossa ansiedade, a colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nos dá medo, tudo aquilo que nos causa aflição, tudo aquilo que não sabemos o que será no dia de amanhã, mas sabemos que Deus soberano, que Deus em toda a sua soberania tem controle sobre todas as coisas. Ele sabe o dia de amanhã. O tempo de Deus é algo que nós não conseguimos mensurar e muito menos explicar. Mas nós podemos nos apegar e nos agarrar nessa certeza de que Ele é maior sobre todas as coisas, Ele é até mesmo maior sobre a nossa ansiedade. Porque quem passa por ansiedade sabe muito bem que esse sentimento às vezes toma tanta a conta do nosso ser que a gente acha que o resto da nossa vida não tem mais jeito, mas não é assim não. Deus, Ele com certeza sabe o melhor para nós e Ele tem dias melhores preparados. É nessa certeza que nós temos que nos agarrar. Assim também trago aqui então um testemunho para você. No ano passado eu estive durante um estágio da minha faculdade numa cidade próxima aqui de Rio do Sul e Lontras, cidade de Joinville, e durante esse período lá começou a pandemia e eu passei muito tempo em isolamento. Claro, eu tinha contato com outras pessoas que moravam ali próximas a mim, mas o isolamento me privou de ter o maior contato com o resto da comunidade, né? Eu fazia um estágio na área de teologia, então eu fazia as demais atividades da comunidade, pregação, culto, liderança, meditações, porém eu não tinha tanto esse contato com outras pessoas.
E isso acabou me ocasionando uma ansiedade em nível muito alto, e isso começou a afetar a minha vida. Então, eu tive que começar uma terapia, fazer um tratamento com psicólogo e tudo mais. E depois de um tempo eu comecei a melhorar. Mas por que eu estou te falando esse testemunho? Porque, por vezes, a ansiedade, como eu falei no início desse vídeo, ela é muito maior e a gente não consegue controlá-la. Então, a gente precisa buscar ajuda profissional. Mas também, o médico dos médicos, que vocês já devem ter ouvido falar no nome dele, e que é sobre ele que nós estamos falando aqui, o médico dos médicos é Jesus Cristo. É aquele que nos salva, é aquele que nos restaura, é aquele que nos traz esperança de dias melhores. É aquele que nos perdoa dos nossos pecados, a ponto de nós deixarmos todos aqueles nossos erros, aquilo que nos angustia para trás e podermos então ter vida nova em Cristo Jesus. É aquele que nos reconcilia com nosso Pai. E ele, esse Jesus Cristo que aqui estou falando para vocês, ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Assim como ele fez na minha, assim como ele tem trabalhado na minha vida, ele pode trabalhar na tua também. Então, fica aqui meu desafio para você, buscá-lo em oração, compartilhar com ele, através da oração, o que você tem sentido e colocar diante dele todos os seus medos e anseios da sua alma. Com certeza, quando nós pedimos através de oração que ele venha habitar em nós, o seu Espírito Santo desce sobre nós e aí começa a transformação. Eu também gostaria de desafiar você a, durante essa semana, escrever uma carta para um amigo ou uma amiga. Uma carta contando sobre como você tem se sentido, como tem sido seus dias, e também contando para esse amigo como você espera também que seja os próximos dias, falando da sua esperança, a esperança que você tem em Cristo. Compartilhe nessa carta, então, o que você tem sentido e dê ela para esse amigo. Com certeza será algo bem especial. E assim também, então, desafie esse teu amigo, essa tua amiga, a escrever uma carta para você e que vocês dois possam juntos compartilhar da esperança que há em Cristo e do amor dele por vocês. Fica aqui, então, a minha reflexão, fica aqui o desafio proposto. Eu espero que vocês tenham sido tocados através dessa mensagem, que vocês possam, através de Cristo, também refletir este amor, tá bom? Um grande abraço para vocês. Ficamos, então, para nos ver pessoalmente num tempo breve, né? Que essa é a nossa oração, que as coisas possam melhorar, né, em nome de Jesus, e que a gente possa se reunir, se assim for a vontade de Deus, né? Então, um grande abraço para você e até mais. Tchau!